Olá pessoal, eu sou a professora Lorena Ponce de Leon, de Redação, e hoje nós vamos estudar os elementos coesivos. Vamos então agora falar um pouco mais sobre as conjunções, pessoal, como elementos coesivos dentro do seu texto. Em encontros anteriores, a gente já estudou que a presença de conectivos, que a presença de conjunções no seu texto, dá todo um sentido e colabora para que a competência 4 seja atingida com bastante êxito. A competência 4 pede do candidato, da candidata que vai prestar o Enem, que ele escreva com coesão e coerência. E aí o corretor vai analisar exatamente essa questão da inclusão no seu texto do um grande número de conectores e também de conjunções. Esses conectores são as conjunções, tá? É apenas um sinônimo que a gente usa. Tá? Esses elementos coesivos, eles servem exatamente para sustentar e traçar uma teia. Texto vem do latim, significa teia. Eu sempre costumo dar esse exemplo aqui, porque você tem uma ideia de sustentação. Tá? Então, os elementos coesivos, as conjunções, elas servem para unir as orações. E esses elementos coesivos, a exemplo do sendo assim, dessa forma, haja vista, destarte, logo, portanto, pois, você percebe que eles dão uma fluidez ao teu texto. Eles dão uma cadência na construção do seu texto, tá? E aí dentro dos elementos coesivos você tem vários exemplos de conjunções adversativas, conclusivas, enfim, tá? Esses elementos coesivos, eles vão colaborar para que teu texto tenha mais fluidez e tenha mais articulação, tá? E a gente vai entender um pouco mais sobre eles na aula de hoje, ok, pessoal? Olha só, em encontros anteriores eu lembro que dei até alguns exemplos aqui, de que elementos coesivos, quais frases, começar a introdução, quais frases, quais elementos coesivos colocar no desenvolvimento, e quais elementos coesivos colocar na conclusão. Olha só, é importante você perceber que os parágrafos devem estar interligados, de modo que, nesta estrutura do texto dissertativo argumentativo, cobrado na redação do Enem, cobrado no Enem, você precisa entender que esses conectivos vão estar presentes toda vez que você precisar fazer uma relação de um parágrafo para o outro. Entenda que há unidades de articulação dentro do teu texto. Entenda que há uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Esse desenvolvimento, ele pode ter, no mínimo, 2 argumentos e, no máximo, 3 argumentos. Eu estou fazendo aqui uma síntese padrão para que os candidatos, na maioria das vezes, utilizam apenas 2 argumentos, tá? Mas você tem, lembre-se, 30 linhas, tá, pessoal? Então, dá para fazer tranquilamente os 3 parágrafos de desenvolvimento aqui. Lembre-se sempre que o desenvolvimento é a maior parte do teu texto, tá bem? Então, dá para fazer tranquilamente 3 parágrafos aqui. Dito isto, é importante que aqui você, de cara, identifique para o corretor a tese, que mal comparando, tá, ao universo jornalístico, você tem a manchete, que é aquilo que vai fisgar o leitor para que chame a atenção dele, para que ele passe a ler o resto lá da reportagem, da notícia ou não. Então, é mais ou menos o que você deve fazer aqui, essa síntese, tá, para que o leitor se interesse pelo teu texto e continue a lê-lo, ok? Então, você passa para cá, se você quiser colocar aqui um elemento coesivo, é muito importante, tá? Desse parágrafo para esse outro, também vale muito a pena, E começar a tua conclusão com um elemento coesivo, que eu já dei aqui vários exemplos bacanas, como logo, portanto, embora já clichê, muita gente gosta de utilizar, destarte, esse é bem elegante, é bem bonito, é um dos que eu mais gosto, tá? Exatamente assim, D-E-S-T-A-R-T-E, destarte, tá? Aqui você pode usar um dessa forma, você pode usar um sendo assim, tá? São elementos que, entretanto, isso vai depender dos seus argumentos, tá? Pessoal, isso vai depender dos seus argumentos. Se eles colaboram com o anterior
ou se eles divergem do anterior. Então isso aí é importante que você faça uso, tá? Sempre desses conectivos, porque eles dão leveza ao teu texto e uma melhor compreensão, tá? Então vamos acompanhar aqui na tela o que eu trouxe para vocês hoje. Olha só. Elemento coesivo com relação à prioridade e relevância. Olha só, lembra sempre que eu sempre peço para que você coloque em primeiro lugar aquele argumento que você julga mais importante. Então, em primeiro lugar, né, é importante destacar isso. Acima de tudo, precipuamente, principalmente, primordialmente e sobretudo. São elementos de prioridade, de relevância, são elegantes, utilize no seu texto. Com relação a tempo, né? Frequência, duração, ordem, olha só. Então, enfim, não usa enfim na conclusão, tá, pessoal? Que isso é redundância. A conclusão já serve para concluir. Logo, logo depois, imediatamente, logo após, a princípio, pouco antes. Todos esses aqui são elementos, tá, coesivos com relação ao tempo. São elementos coesivos temporais, ok? Olha só os de semelhança e comparação. Conformidade. Igualmente, da mesma forma, assim também, do mesmo modo, similarmente, você vai passar de um parágrafo a outro, né? E aí vai dar um outro exemplo que corrobora com o anterior, isto é, que dialoga com o anterior. Similarmente, né? Essa situação acontece assim, 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 assado, tá? Semelhantemente, analogamente, por analogia, de maneira idêntica, todos esses exemplos aqui são de semelhança, de comparação e podem ser usados antes de introduzir uma ideia no teu texto, tá? Condição e hipótese, acompanha aí. Se, caso, eventualmente, desde que, contanto, que, a não ser que, salvo se, como, conforme, segundo, quando a gente vai usar uma citação, tá, pessoal? Segundo Einstein, segundo Freud, conforme Pitágoras, conforme Aristóteles, e aí você traz a citação. Isso é legal, tá? Você pode utilizar aí esses argumentos, tá? Outros também importantes aqui, olha só, pessoal, de alternância, ou, ora, já, seja isso, seja aquilo, seja benéfico, né? Ou seja bonito, né? Uma coisa pode ser bonita e benéfica ao mesmo tempo, pode ser uma coisa ou outra. Quer, tá? Quer responda, né? Ou quer não saia. É importante que você use no meio do seu texto para que o seu texto tenha mais fluência. Olha os conectivos de explicação. O pois ele corresponde ao porquê, tá, pessoal? Na mesma medida que o mais corresponde ao porém. Não esquece essa dica não. Por quanto, uma vez que, visto que, já que, em virtude de. É interessante você não jogar as ideias no teu texto, não ir direto, né, com o sujeito, o verbo e complemento. Você usa um conectivo que torna a ideia mais interessante, tá? É muito importante que você entenda que dessa forma, olha só, eu estou utilizando aqui na minha linguagem oral, tá? Conectivos o tempo inteiro, para que você entenda exatamente o que? A necessidade de utilizá-los. Então, dessa forma, dessa maneira, utilizando os conectivos, você vai ter um texto muito mais fluido e, consequentemente, olha só, a presença de outro conectivo. Um texto com notas maiores, ok? E, consequentemente, um texto com notas maiores, tá? Vamos ver aí com relação a fazer concessão. Olha só. Apesar de, embora, ainda que, se bem que, por mais que, por menos que, por melhor que, por muito que e mesmo que. Então, é importante fazer isso, mesmo que a Samarco não tenha sido processada, né, que é a mineradora que derramou lá os resíduos, né, na cidade de Mariana, um fato, né, nacionalmente conhecido. É importante que se processe, né, mesmo que não se possa fazer mais nada agora que a cidade já foi destruída, tá? É legal utilizar porque dá mais cadência ao texto, para que a gente não fique com aquele texto seco, né, só com ideias soltas, frases soltas, tá, pessoal? Vamos adiante aí para os de dúvida. Talvez, provavelmente, possivelmente, quiçá, quem sabe, é provável, não é certo, se é que. Muitos estudantes gostam de utilizar, né? Muitas vezes, cada vez mais, a grande maioria. É importante a gente não generalizar as informações, tá, pessoal? É muito importante que a gente, por exemplo, num tema como
os jogos eletrônicos, né? Vamos imaginar que hoje, os jogos eletrônicos, pessoal, no Brasil é um mercado que cresce, né? Muito mais que o cinematográfico, para que vocês tenham assim uma breve noção. Então, é importante que você entenda, né, que é importante não generalizar a informação que todos os jovens brasileiros são viciados em jogos eletrônicos, porque todos massificam uma população. E há jovens que não gostam de jogos eletrônicos, tá? Então, é importante que a gente não traga uma informação generalizada a respeito de nada no nosso texto. Até porque, pessoal, a redação, a linguagem não é uma ciência exata. Deixa isso para matemática, química, física e para as demais disciplinas do Enem que requerem de você que acerte, né, de você candidato, candidata, aluno, aluna, que acerte, né, apenas uma questão e todos vão ter que acertar a mesma. Mas na redação não. O corretor espera um argumento diferente de cada candidato, haja visto que a redação é a única prova subjetiva do exame, do Enem, tá? Vamos lá, surpresa e imprevisto, olha só. Inesperadamente, de súbito, imprevistamente, surpreendentemente, inopinadamente. Esse menos usual, né? Olha só os de ilustração, esclarecimento. Por exemplo, vem sempre entre vírgulas, ou seja, isto é, no meio da oração, tá, pessoal? Quer dizer, em outras palavras, ou por outra, a saber. É importante a gente utilizar quando a gente diz algo no texto que não fica tão claro, e a gente percebe que não ficou tão claro, não há mais tempo de fazer um rascunho, vírgula, isto é. E aí você reafirma o que foi dito de uma maneira mais clara, mais objetiva, ou seja, de uma maneira mais prática e compreensível, ok? Vamos para os de ilustração e esclarecimento aqui, ó. Por exemplo, isto é, quer dizer, tá? Propósito, com o fim de, a fim de. A gente já viu a diferença aqui entre a fim de, né, pessoal, e a fim junto. Olha só, eu trago mais uma vez aqui essa distinção. Olha só, preste atenção aqui bem rapidinho. A fim de, pessoal, é sempre escrito de forma separada e corresponde a para, tá? Sempre corresponde a para. A fim, pessoal, é uma expressão coloquial que significa com vontade. Veja, estou a fim de comer pizza, estou a fim de você. Então é com vontade de você, com vontade de comer pizza. Mas isso aqui é muito próprio da linguagem oral, você pouco vai utilizar. Então vai utilizar essa expressão, utiliza sempre de forma separada, porque ela é escrita assim, separada, a fim de, ok? Não resta dúvida, não tem como errar. Vamos lá para lugar, proximidade e distância. Olha só, perto de, próximo, junto, dentro, fora, tá? Vamos agora para o resumo, recapitulação e a conclusão. Em suma, você pode utilizar, tá, pessoal? Em síntese, enfim, não, porque é redundante, isto é, a conclusão já é para finalizar. E aí você usa o conectivo enfim, aí fica feio, fica redundante, não fica legal, fica inapropriado. Em resumo, também não é bom utilizar na conclusão não, tá? Mas, portanto, é um clichê, ou seja, muito escolhido pelos candidatos, mas que vale a pena. Assim, dessa forma, ainda vai, tá? Dessa maneira. Esses últimos aqui, eles podem ser utilizados no meio do texto, isto é, nos parágrafos de desenvolvimento. Você pode utilizar, por exemplo, quando você sai do primeiro parágrafo de desenvolvimento, que é esse aqui, ó, que é esse argumento 1 aqui, ó, e vem para esse argumento 2 aqui. Aí você usa dessa forma, dessa maneira, tá? Fica interessante. Eu até utilizei o exemplo aqui, ó, né? É legal para o teu texto ter cadência, fluidez, ok? Vamos lá voltar para ver mais conectivos aqui, tá? Afirmação, causalidade e finalidade, pessoal. Consistir, constituir, significar, denotar, mostrar. Perceba, pessoal, aluno, aluna, candidato, candidata, que há palavras que são preferíveis que você as utilize, como por exemplo, veja bem, deixar de lado é coloquial, negligenciar é norma culta, se dar bem é coloquial, ter êxito é norma culta. Então há expressões que, por exemplo, temos visto vários problemas acontecerem, né? Então assim, temos já é mais coloquial, né? Temos visto, você tem uma perífrase verbal. Então, vemos, fica mais claro, objetivo, né? Tá no mesmo campo de reflexão de vou almoçar mais tarde. Almoçarei,
eu uso um verbo só, mais elegante, mais objetivo e mais direto, tá, pessoal? Olha só, com relação à causalidade. Causar, motivar, originar, tá? Todos esses aqui, tá? Eles são conectivos de causalidade, de causa. Olha os de finalidade aqui, pessoal. Visar, ter em vista, objetivar, né? Ter por objetivo, né? Finalidade, pretender, tensionar, cogitar, tratar, né? Menos usual, servir para, prestar-se para. São conectivos igualmente importantes a serem utilizados, né? Então, fiz isso, né? Cogitando aquilo, né? Com a intenção daquilo. É importante que você utilize, ok? É importante que você faça uso aí dos conectivos. Agora vamos às questões, igualmente tão interessantes quanto o conteúdo. Olha só essa primeira aí. Os termos destacados em não como afirmação da própria subjetividade, mas como caminho para alcançar uma verdade objetiva através de múltiplas subjetividades, preste atenção, indicam respectivamente uma relação de A. Ressalva e explicação, B. Oposição e finalidade, C. Oposição e explicação, ou letra D. Explicação e finalidade. Olha só, os termos destacados não como afirmação da própria subjetividade, mas conectivo que pode ser substituído por porém, né, pessoal? Por porém. E é adversativo, né? Como caminho para alcançar, com a finalidade de alcançar uma verdade absoluta, né? Uma verdade objetiva, perdão, através das múltiplas subjetividades. Você tem o mais e o para, que são dois conectivos aí. O mais, ele pode ser substituído pelo porém, não é mesmo? E ele é adversativo. Gosto de maçã, mas não de pera, tá? Esse para alcançar é com a finalidade de. Ele pode ser tranquilamente substituído por a fim de forma separada, como eu tinha colocado no quadro, não é mesmo? Substitua aí para mim, como caminho, a fim de alcançar, não fica legal? Fica legal. Então, quando você puder substituir o para por a fim de, é interessante que você o faça, tá? Até para perceber a importância de escrevê-lo separadamente. Toda vez que ele puder ser substituído por para ou a fim de, ele é escrito de forma separada, tá? Então, você tem aí claramente uma ideia de oposição. Letra A e D cai fora. Ficamos com B e C. Para com a finalidade, né, pessoal? Letra B tá na cara, já dei a resposta aí, né? Vamos a 2. No trecho onde madeira era queimada para produzir calor, com a finalidade de produzir calor, pessoal, olha só. A palavra destacada pode ser substituída sem prejuízo de sentido por onde madeira era queimada a produzir calor? Não, pessoal. Após produzir calor, pode ser a fim de produzir calor. Já dei a dica para vocês, não foi? Apesar de produzir calor ou sem produzir calor, pessoal? Eu falei para vocês que o a fim de é escrito de forma separada quando ele puder ser substituído pelo para. Você tem a presença aí de um para, que pode tranquilamente ser substituído por a fim de. Portanto, letra C nessa questão. Tá, pessoal? Vamos à última, então? Vamos ver aqui uma última questão, que é bem grande, olha só. A relação lógica entre as partes de um texto pode eventualmente ser articulada com o auxílio de uma conjunção, né, pessoal? Você já sabe, conjunção é um dos conectivos aí, certo? Aí você tem aí, a sequência destacada no trecho abaixo poderia ser introduzida por uma conjunção, de modo a manter a mesma relação de sentido com a frase que antecede. Veja bem, olha só. Desse ponto de vista, a falta de um plano municipal para o comércio ambulante nas grandes cidades é emblemática. Preste atenção agora à frase. Desse ponto de vista, trata-se, de um sinal que aponta que o comércio ambulante é visto como política compensatória. Trata-se de um sinal que aponta que o comércio ambulante é visto como política compensatória. Essa conjunção aí que pode iniciar é se, pois, logo, porém ou quando. Letra B, pessoal, pois trata-se de um sinal que aponta que o comércio ambulante é visto como política compensatória, ok?
que também pode ser substituído tranquilamente aí pelo porquê, pois ou porquê, mais o porém, ok? A gente fica por aqui hoje e até o nosso próximo encontro.